eu não conheço nada. É a primeira vez que eu estou fazendo essa parte com você. Eu Hum, te conheci através do Reconnective Healing, né? Foi maravilhoso, mas esse seu trabalho é a minha primeira vez. Então, não sei nada. beleza. Então vamos lá. Qual é a proposta aqui, né? A proposta dos 13 dias em fluxo é a gente meditar juntos, trazendo a conexão com o sincronário da paz, com o Tzolk'in. O que que é esse sincronário, né? É um modelo de contar o tempo diferente do modelo que a gente tem no calendário gregoriano, né? Então, o tempo é contado através de um calendário com 13 luas de 28 dias e um dia fora do tempo. E esse dia fora do tempo é o Dia Mundial da Paz, que é o dia 25 de junho. Então, todo dia 25 de julho, desculpa. Todo dia 26 de julho começa um novo ano regido pelo Kim daquele dia. Então, a gente começou agora, dia 26 de julho, o ano regido pela semente, né? E e esse ano vai ser regido por ela, e cada 13 dias a gente muda a onda, né? Porque esse calendário ele foi feito pelo José Argüelles e ele tem 20 selos, tá? E 13 tons. Então, cada 13 dias, um desses selos rege uma onda de 13 dias, tá? Então, nesse sincronário das 13 luas, lógico que algumas dessas ondas vão se repetir, porque esse 13 vezes 20 dá 260, tá? Mas o ano é regido pelas 13 luas. Ok até aí? Eu sei que é complicado, mas a gente vai aprendendo juntos, porque eu também não sou especialista, eu sou uma curiosa, né? Eu montei esse trabalho no peito, na curiosidade e fui me inteirando e fui entendendo, né? O que que esse tempo traz para gente? Ele traz algumas premissas. É o tempo natural da, do giro, né, das luas no planeta. Esse tempo natural, ele, quando a gente se sincroniza com ele, a gente começa a utilizar o tempo como uma quarta dimensão. Então a gente entra dentro de um fluxo sincrônico onde o tempo existe na nossa mente, mas não existe mais um tempo imposto, porque esse tempo imposto pelos 12 meses, pelo calendário gregoriano e tudo mais, é um tempo de controle. E aqui, com o calendário das 13 luas, a gente vai viver um tempo e cada vez mais a gente vai se sincronizar com o funcionamento do nosso planeta através dos quins, tá? Cada quin desse, cada selo desse, quer dizer, hoje a gente está começando uma onda que o quin magnético, quem tá buscando, chamando o propósito dessa onda é o macaco azul, então é a onda do macaco magnético azul. O tom magnético é sempre o primeiro tom da onda, porque é quem magnetiza o propósito de cada onda, tá? E esse Kim, ele tem um oráculo. Então, as coisas vão se complicando, né? O Kim, ele vai reger essa onda, ele tem um oráculo, nesse oráculo ele tem um guia, ele tem um amigo, ele tem também o desafio, ele tem um aspecto oculto, né?
Então a gente vai aos poucos se inteirando dessa ferramenta, e quanto mais a gente se inteira dessa ferramenta, mais a gente vai entrando dentro da gente esse tempo que seria o tempo natural, tá? Seria não, é o nosso tempo natural. E isso vai proporcionando para a gente mais leveza, mais sincronicidades. E se a gente for usando e se apropriando da energia de cada dia, a gente vai perceber que essa frequência vai influenciar na nossa vida, vai entrar dentro da vida e vai trazer mais, vamos dizer assim, mais informações para que a gente possa agir dentro de uma sincronia maior. Ficou claro até aí? Vocês têm alguma pergunta? Até aí tudo certo? Eu tenho, Malu, o que que é o macaco? Como é que é? Macaco azul magnético? Isso, o O macaco que... é um selo que ele é um dos 20 selos, e hoje ele está no tom magnético, ele é uma frequência, tá? Uhum. Ele é uma frequência. A gente vai falar um pouco dessa frequência para a gente depois entrar na meditação. Eu quero só saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei até agora. Não? Todo mundo tranquilo? Tudo bem? Então tá. Então, Malu, oi. eu tenho tanta dúvida que eu não consigo nem fazer a pergunta. Eu Então, realmente eu não compreendi, mas está tudo bem. Com o e- passar do tempo, eu vou compreender. O importante é estar aqui para aprender. Mas que isso. eu não entendi, não tem que dizer nada. Mas está tudo certo, confio em você. Tá? Então, ó, você vai botando conforme as suas perguntas vão vindo, você pode botando lá no grupo que eu vou respondendo, tá bom? Então, não se preocupe com as dúvidas, né? Inclusive, o macaco, ele vem para dizer para a gente que a gente precisa soltar a nossa racionalidade e deixar chegar na nossa vida algo mais fluido, mais conectado com a nossa criança, mais conectado com a leveza, com a nossa imprevisibilidade, para a gente ir nesse lugar de confiar, né? E depois a gente vai falar um pouco dessa questão do confiar, que é muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque eu não sei se todo mundo aqui me conhece, né? Sabe exatamente, né, para onde que eu vou, de onde eu vim, mas vamos lá. É, bom, como é que eu fui me meter nessa história do sincronário, né? Porque eu venho de outras paragens, né? Então, eu sempre fui uma grande curiosa sobre todos os assuntos que são ligados à área mística e holística, né? Então, eu estou nessa área já fazem 37 anos. E passei por vários processos de cura. Então, vamos falar assim, se eu for falar de religião, também já passei por várias, tá? A espiritualidade, para mim, ela é uma busca eterna e vai continuar sendo. E eu acredito muito que a gente vai sendo guiado para ter as experiências que a nossa alma veio para ter e também as experiências que já vieram dentro do nosso corpo causal, que é o corpo que traz a nossa história kármica, tá? Então, eu acredito muito nisso, mas eu sou neta de indígenas, minha mãe vem do Nordeste, meu pai do Sudeste, eu fui criada com uma madrinha que era da Umbanda, então a minha mãe me botou em colégio católico, era meio caótica a minha cabeça, mas tudo bem, né? Foram grandes experiências que eu fui tendo, e isso me levou a buscar mais, porque eu nunca acreditei em verdades absolutas. Então, aquela coisa tem que ser desse jeito, falou para mim e já tem que ser de outro. Eu vou buscar um outro jeito para poder entender melhor o porquê tem que ser desse jeito, né?
E assim eu fui me formando, passando por várias experiências que me trouxeram, inclusive voltando lá para as raízes, né? Para trabalhar um pouco a questão ancestral, para trabalhar com as medicinas da floresta. Passei por isso também. A nível de trabalho, eu cheguei na cura reconectiva, que foi um grande aprendizado para mim, é um grande aprendizado para mim. E aí eu fui descobrindo o que realmente era cura para mim. E hoje eu acredito muito que a cura está no lugar da gente manifestar no mundo quem a gente é. Então, se eu for ligar isso ao sincronário, o sincronário diz: o tempo é arte, e eu vou falar para vocês: a cura é arte, porque a cura é um processo interno, individual, intransferível que vai passar pelo nosso autoconhecimento, vai passar cada vez mais profundo por a gente buscar dentro da gente as nossas respostas. Então, cada vez mais a gente vai entendendo que eu fui entendendo, né? Não é a gente, né? Mas eu fui entendendo que as respostas estavam em lugares muito inusitados, né? E fui aceitando isso como guiança. Então, eu acredito em tudo que o universo me oferece. Eu acredito, não desacredito de nada, né? Porque eu acho que tudo tem um fundamento e tudo tem um lugar no universo, né? E, claro, quando as coisas são muito a nível do controle, aí a gente começa a levantar as orelhas e perceber que ali tem um lugar que não pode não ser tão real. E o macaco vem dizer exatamente isso, né? Todo o controle, todas as verdades absolutas, toda a vontade que a gente tem de que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Quanto mais eu quero que seja do jeito que eu quero, quanto mais eu evito que as coisas aconteçam de uma determinada forma, mais dessa forma eu convido para a minha vida, né? Então, existe uma frase que eu falo às vezes que é: tudo que você evita, você convida, tá? Então, a fluência da vida para mim, ela se dá no sim, né? E é claro que nem sempre esse sim é fácil, porque a gente olha para as coisas que são os nossos desafios e diz: não, né? Não quero, né? Mas quando a gente olha para o desafio e diz um sim, aquilo naturalmente vai se transformando e a gente acha uma saída para esse desafio. Porque todo desafio que nos é dado é porque nós temos a capacidade de resolvê-lo. Às vezes não é sozinho que a gente vai resolver com a ajuda de alguém, né? Mas a gente vai resolver. E independente do como, a gente vai resolver. Então, eu costumo dizer que o como não é problema meu, o como é problema de Deus. Eu preciso disso. Como isso vai acontecer? Eu me abro para que isso venha e venha da melhor forma, né? Da forma que tem que ser. E eu demorei muito tempo para entender isso, porque normalmente quando a gente está num desafio, a gente sente muita raiva, porque aquele desafio está na nossa vida, né? Mas depois que a raiva passa, a vida, o caminho vai abrindo e a gente vai percebendo que as informações para a gente resolver aquilo vão vindo, né? Então, eu sou uma pessoa perfeitamente imperfeita, como todos vocês, não sou perfeita, não sou uma anjinha, não nasci com uma auréola na cabeça, eu vivo no mundo como vocês vivem, e às vezes a gente tem que colocar uma força na vida, né? Então, a força que eu coloco é exatamente proporcional ao que eu estou recebendo e que a vida está me pedindo, né?
Então, a proposta aqui da gente, das meditações, é que a gente possa, né, mergulhar nesse universo e trazer para o dia a dia desses 13 dias uma energia renovada e sincronizada com, é como se a gente fosse se sincronizar com a batida do coração da Terra, tá? É muito auspicioso, é muito lindo esse processo. E que nessa sincronização as coisas possam acontecer e trazerem mais informação sobre a nossa caminhada. As meditações que eu trago aqui para vocês nesses 13 dias, elas não são pré-concebidas, então eu vou começar a meditação, eu vou sentir o campo, que é formado por todos que estão inscritos, mesmo quem não está aqui, e essas meditações vão vindo e eu vou falando, tá? E quando acaba, eu chamo vocês de volta. A gente fala um pouquinho de como foi, e isso fica gravado lá, e depois, se vocês quiserem ver de novo, nesses 30 dias, vai estar lá gravado. Deixa eu ver o que mais é importante. Durante a meditação, eu fecho o microfone de vocês, para que a gente possa não ter interferência, porque às vezes a gente esbarra, acontece alguma coisa sem querer. E depois eu abro de novo. A gente vai se encontrar todos os dias às 7h30 da noite. Hoje eu trouxe vocês um pouco mais cedo, porque eu queria ter mais tempo para falar com vocês, para trazer o que eu queria, para, enfim, poder expor. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre como vai ser, como vão ser esses 13 dias, podem abrir o microfone e perguntar. Tudo certo? Então. Eu sei que tem umas pessoas aqui que eu já conheço, né? Que eu já tenho, mas a grande maioria desse grupo eu não conheço, tá? Essa é a verdade, tá bom? Então, aos poucos a gente vai se conhecendo, a gente vai trazendo a, a nossa conexão, né, para esse momento. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu vou ver aqui se mais alguém vai entrar. Deixa eu só dar uma pausa na gravação. Então, a gente vai começar hoje a 11ª onda encantada, que é essa onda que eu falei do macaco azul, tá? Essa onda, ela vai trazer o poder da magia. Ela pertence, né, à corte, né? Porque são cortes dentro do Tzolk'in da magia, o poder de dar a volta junto com a sua realidade. Então, essa tribo do macaco, né, que são os selos azuis, né, transforma o queimar pelo poder da magia. E aí as palavras-chave do macaco são brincar, ilusão e magia. E o propósito que a gente traz nessa onda é a flexibilidade, é a dominação da nossa mente e realizando assim as transformações, seguindo o nosso instinto. Eu gosto de dizer instinto e não intuição, porque a intuição ela tem um pelo da nossa mente. O instinto, ele vem do nosso âmago, mas ele traz as informações que a gente precisa, tá? É um período que a gente vai se sentir muito atraído pelas ilusões do mundo, tá? Pela nossa rigidez. A gente vai sentir essa rigidez, esse controle com mais clareza, com mais exatidão. E aí o convite é exatamente o oposto, é a gente se manter mais flexível e
sair desse lugar da rigidez, que ela sim é a nossa grande ilusão, tá? Então, essa onda, ela vai ter esse desafio e a gente precisa estabilizar essa sabedoria, porque nós, nesse período, também tem uma tendência da gente ser influenciado pelo que as pessoas pensam. Então, essa opinião alheia vai ficar mais evidente na vida de vocês. E isso traz um estado de oscilação emocional, porque eu fico sem saber se eu olho para o que estão me dizendo ou se eu sigo o meu coração, a minha opinião. Então, é importante a gente observar isso e se voltar para o nosso eu interior. Esse movimento, né, que vai transitar nesse desafio, vai ajudar a gente a ter escolhas independente das opiniões à nossa volta, o que é muito bom, tá? É muito bom. Então a gente tem que estar com essa vontade e trazer a nossa atenção, evitando um pouco as dispersões, tá? A gente recebe hoje muitos bombardeios a nível informacional, né? A internet, a televisão, o mundo, está todo girando, as pessoas estão recebendo um bombardeio de informações. Então, esse é um momento que a gente vai se recolher e trazer essa atenção para o nosso coração e buscar essa verdade dentro desse coração, tá? Porque nessa onda, esse é o propósito. Eu fico atento às mensagens que vêm do meu coração. E aquelas situações que a gente tem na vida e que por algum motivo estão paradas, a gente vai olhar e vai colocar uma energia de movimento, e um movimento leve, com um sorriso no rosto, brincando com o nosso dia a dia, às vezes até sendo um pouco bobo, tá? Mas para trazer essa conexão com essa energia tão poderosa, que é sim uma energia que vem lá da nossa criança. E aí a gente transcende esse voo dos 13 dias, nos conectando mais profundamente com a nossa intuição ou instinto, como vocês preferirem, tá? Hoje é o dia do macaco. A gente vai fazer uma meditação conectada com essa energia do macaco magnético azul, que é quem traz o propósito da onda. Então, o macaco, na onda dele, ele vai trazer um convite para a gente se conectar com a nossa essência criativa. E a gente se libertar das estruturas que estão impedindo a gente da gente ser espontâneo, imprevisível, tá? E aí a gente vai despertar para uma unidade que é inerente de todas as coisas e nos perceber como expressão essencial dessa totalidade que é o universo. É um momento de liberação da nossa criatividade e é um momento também para a gente liberar a nossa criança interior e se permitir brincar, dançar, desenhar, colorir, cantar, rir, se divertir, né? É muito importante isso. E esse Kim, ele vem nos ensinar que tudo é sagrado. E o que é sagrado, por natureza, é alegre e é divertido. E nós, como crianças divinas, né, vindas de algo maior, a gente pode viver os nossos sonhos
e incorporar essa sensibilidade, essa presença do amor. Então, eu desejo a vocês todos uma ótima onda encantada, um maravilhoso, assim, entrar nesse lugar dessa sincronicidade com o universo. E chamo vocês para esse momento agora. E se vocês quiserem agora, podem fechar as câmeras e a gente vai começar a nossa meditação, ou podem ficar com elas abertas. Eu vou só terminar esse vídeo, começar outro, para o outro ficar só com a meditação, tá bom?